A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero pensar com você num termo grego doulos, traduzido normalmente como servo ou então como escravo. Geralmente um termo ligado à ideia de obediência, alguém que obedece, e também um termo grego ligado a um outro, o termo kyrios. Mas há duas perspectivas importantes que devem ser tratadas aqui. O primeiro é o seu sentido literal, e para que nós entendamos, é importante colocar em contraste com outros termos. Por exemplo, o termo eleuteros, que é a ideia de liberdade ou do ser livre. E um outro termo também que faz contraste, principalmente no primeiro século, é o termo grego polites, né? Ou a ideia do cidadão, né? Aquele que está ligado à cidade, ou está ligado à polis e, portanto, alcançou um estado de direito, ou seja, tem um status onde ele tem algumas liberdades que nem todo mundo tem, né? Essa ideia do cidadão romano, que também deriva da ideia do cidadão ou do polites helênicos ou grego. E daí esse sentido figurado do doulos como alguém, evidentemente, que tem os seus direitos entregues ao seu senhor ou ao seu amo. Mas também pode ter ideia, principalmente na multiplicidade de serviços do primeiro século, né? A ideia do oikomenete, o empregado doméstico, ou servo doméstico, ou terapeutes, ou servo que cuida, que traz bem-estar às pessoas, né? Ou riperetes, aquele que é um servo um pouco melhor qualificado. Então há uma possibilidades de usos dentro desse conceito do serviço. Mas nós temos também, além deste uso, o sentido figurado. E no sentido figurado, nós temos, do ponto de vista do cristianismo, o relacionamento do cristão com o seu Senhor, ou também do Senhor Jesus enquanto encarnado. Isso é muito legal porque tem um impacto no nosso cristianismo. E aí, essa ideia, né, de que nós como cristãos fomos comprados, né? Nós temos agora a nossa liberdade, nós somos um cidadão, mas um cidadão da pátria celestial. Isso é interessante porque nós vemos essa perspectiva no próprio Senhor Jesus, né? Quando ele, por exemplo, lá no cenáculo, ele se despe, pega uma bacia, uma toalha, lava os pés dos discípulos, e lá em João 13, versículo 14, ele diz que ele é o Senhor, ele é o Kyrios, e ele é o mestre também, ele é o didáscalos, e sendo o Senhor e mestre, ele lavou os pés dos discípulos para que esses discípulos sigam o seu exemplo de serviço. E Paulo, captando, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Jesus se esvaziou, né, que é a ideia, né, do kenol no grego, assumiu a forma de servo, ou seja, ele abriu mão dos prestígios. Jamais ele se esvazia da sua divindade, jamais, mas ele se esvazia do quê? Dos prestígios, e assume a forma de doulos, próprio Senhor Jesus. E isso evidentemente tem reflexo no uso do termo também no Novo Testamento, né? E os autores que usam essa expressão para si mesmo, Paulo, Romanos, Filipenses e Tito, ele inicia essas três epístolas dizendo Paulos doulos. Tiago também faz o uso lá em Tiago 1:1. Pedro, em 2 Pedro, diz que ele é doulos, ele é servo do Senhor. Judas também irá usar essa expressão, né? Judas Iesu Christou doulos.
E João também tem esta ideia, né, que o Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo ao servo, e que também notificou ele como doulos do Senhor Jesus Cristo. Evidente que o aspecto prático de tudo isso é que nós tenhamos essa consciência e que nós tomemos cuidado aí com a arrogância e com o orgulho de nós não nos considerarmos acima do que o próprio Jesus e os autores do Novo Testamento, a maneira como eles mesmos se consideram. Quem somos nós? Quem é o Marcos? Doulos Jesus Cristo, servo do Senhor Jesus. E aí chamado para fazer aquilo que o Senhor mesmo separou, o trabalho, a atividade para servir o corpo de Cristo e assumir a responsabilidade deste serviço. Que privilégio que nós temos! É de fato uma grande honra e nós devemos encontrar contentamento no fato de cada um de nós sermos servos também. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, excelente semana. Amém.